João capítulo 15 diz assim: Eu sou, aleluia, a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem e lançam no fogo, e arderá. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedires tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Vamos orar, Pai? Eis aí, Senhor, uma porção da Tua palavra, Senhor, um maná que desce do céu, um alimento vivo. Abençoa-nos, ó Pai, com esta palavra, Pai, que o Senhor possa nos alimentar, nos ajudar a entender e compreender as Tuas vontades para nós todos, ó Pai. E abençoa a Tua casa, Pai. Abençoa Teus filhos, Teus servos, ó Pai. Abençoa a nossa família, nossos familiares. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Uma palavra bem simples, né? Nesse dia de hoje, a qual vai dizer, né? Jesus vai falar que ele é a videira está ali. Mas quem é que cuida da videira? O Pai. O Pai é o lavrador. Mas Jesus é a videira, ele é o tronco principal. E os galhos somos nós. Muitos de nós não estávamos ligados na videira desde o começo, porque no começo a palavra vai dizer que Jesus veio para os judeus. Então a videira verdadeira estava ali com os seus galhos, que eram os judeus, agarrados ali, né, na videira verdadeira. Mas o que houve? Lá em Romanos 11, se eu não me engano, está em Romanos 11, que vai dizer que Deus colocou os judeus debaixo de desobediência, para que com todos usasse de misericórdia. Então, todo aquele que foi se achado digno, todo aquele que creu em Jesus Cristo, houve-se ali a chance de ser engendrado na oliveira verdadeira. Então, a palavra vai dizer que nós, que não somos judeus, né? Os judeus são oliveira. Nós somos as oliveiras bravas. Tem outro nome agora que eu esqueci, os abrolhos, que fala, acho que é abrolho, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me perdoe, tem um outro nome. Mas é oliveira brava, né? Como se fala assim. E nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então quem passou a nos alimentar foi o próprio Jesus Cristo. E nessa forma ele nos deu a chance de receber dele mesmo a salvação, porque ele está nos alimentando. Então Jesus é a videira verdadeira, ao qual o Pai está cuidando. Nós tivemos uma chance de sermos engendrados em Jesus, porque através de Jesus, a qual é o caminho, a verdade e a vida, ele nos dá ali a chance de sermos salvos, mediante a fé. Se nós tivermos fé, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o Cordeiro vivo, que veio a este mundo para salvar a humanidade, nós estamos engendrados com Cristo. Aí vem uma outra questão: nós estamos engendrados em Cristo, mas se nós estamos sendo alimentados por Cristo, alguma coisa tem que acontecer em nossa vida. Porque não é só assim, eu sou de Cristo, Cristo é meu e acabou, não. Porque se Cristo está te alimentando, você tem que dar fruto. Porque o fruto é como é que eu vou colocar assim? O fruto é uma forma de você demonstrar que você está sendo alimentado por Cristo. Porque se você não está dando fruto, você de alguma forma está retendo o alimento que Cristo te dá. Então a palavra vai dizer aqui, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra que sai da minha boca aqui, que está vindo da Bíblia, essa palavra está alimentando vocês.
E através desta palavra que está te alimentando, você tem que dar fruto. Aí qual é o fruto que você dá? A palavra, ela te ensina o quê? A ser bom. A palavra, ela te ensina o quê? A não andar no caminho errado. A palavra, ela te ensina a fazer a vontade de Deus. A palavra te ensina que você tem que orar. A palavra te ensina que você tem que jejuar. A palavra te ensina que você tem que adorar. A palavra te ensina que você tem que buscar a Deus. Então ela está te ensinando a dar fruto. Mas como assim? Se eu fizer isso tudo, como é que eu dou fruto? Através da palavra de Deus na minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Através da palavra de Deus na minha vida, eu vou começar a ser bom e ajudar aquele que precisa. Através do amor de Deus na minha vida, eu vou me tornar mais amoroso. Eu tenho que me tornar mais, mais disposto, mais disponível. E assim Deus ele vai tratando você de dentro para fora. Tem alguns que é mais difícil, né? Mas a palavra de Deus vai falar, se você é um vaso rachado, vai para a mão do olheiro ali, que o olheiro ele pode te quebrar. Vai doer um pouquinho? Com certeza dói um pouquinho, mas ele pode fazer de você um vaso novo. E dentro dessa obra-prima que Deus pode te fazer, ele pode, de repente, você não se sente um vaso de honra. De repente, você está se sentindo ali um vaso quebrado. Mas se você verdadeiramente crê em Deus, acreditar em Deus, receber a palavra de Deus e viver ali a palavra que Deus tem te falado, você vai ter a chance de voltar para a mão do olheiro. E ali o olheiro ele vai moldar o vaso para que venha a ser um vaso de honra. E o vaso de honra ele vai dar frutos. O vaso de honra ele é usado para a honra. E qual é a honra de um vaso? Ser cheio de óleo, por exemplo. Ali o vaso de honra, ele, aleluia, eu estou todo arrepiado. O vaso de honra, ele é usado para guardar as coisas preciosas. O vaso de desonra, ele é usado para usar as coisas que não presta mais, que não tem serventia, ou até para outras coisas. Mas o vaso de honra não. Num vaso de honra, vamos lá supor que nós somos um vaso de ouro, nós podemos ser guardado em nós pérolas, tesouros. Nós somos um vaso de barro, nós podemos ser cheios de água viva, água limpa, água purificada. Nós podemos ser cheios também de óleo. Não foi assim que diz lá a passagem com Eliseu? Eliseu disse para aquela viúva, vá, me digas o que você tem dentro de casa. Não tem senão um vaso com um pouquinho de azeite, não é? De óleo, de azeite. E ele falou assim, ó, vai, peça vasos, não poucos, quer dizer, peça muito, a toda a sua vizinhança. A isso me remete uma coisa para entendermos agora. Para você ser um vaso de honra, você não pode ter inimizade. Já pensou se o teu vizinho não gosta de você, ele não vai querer te emprestar o vaso? Já pensou se você é uma pessoa ruim, o seu vizinho da direita vai falar, aquela pessoa ali, ela é muito ruim, não vou dar emprestar nada para ela não. Aquela pessoa ali, não merece nada, não. Então, nós temos que ser vasos de honra. Nós temos que amar a nossa vizinhança, amar os nossos vizinhos, tratar todo mundo bem. Porque imagina só, neste bairro todinho, você saindo a pedir vasos emprestados, porque o profeta mandou, e ninguém no bairro querer te emprestar um vaso, porque você não é uma boa pessoa. Então, já entendemos que a palavra de Deus tem que entrar em nós. Nós temos que ser uma pessoa de Deus. Temos que ser chamados homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres abençoados. Entendeu? Aí sim, você vai lá, vizinho, o profeta mandou eu pedir vaso. Quantos você tem aí? Olha, eu tenho 10, toma aqui os 10 emprestados. Outro, vizinho, eu estou precisando de vaso emprestado. Aí eu tenho 5, eu tenho 2, eu tenho 4, eu tenho 20. Daqui a pouco você está com uma quantidade de vaso imensa. E aí o profeta virou e falou assim, agora vai. Fecha a tua porta junto com os teus filhos e começa a derramar o azeite que você tem em casa, ainda que seja pouco, naqueles outros vasos. Aí veio uma questão, tô arrepiado de novo aqui, olha esse mistério, o mistério da obediência. Vem cá, se você sabe que no teu vaso
Vamos supor que o teu vaso caiba 1 litro de óleo, de azeite. Você sabe que só tem 2 dedinhos ali. Que negócio é esse que você vai pegar aquele 2 dedinhos e entornar nos outros vasos? A pessoa vai falar: profeta, você está doido, profeta. Profeta, como é que eu vou pegar um vaso com 2 dedinhos de óleo e tornar em outra vasilha? Mas não, ela obedeceu. O mistério da obediência da palavra de Deus é aonde que vai te trazer resposta, é aonde que vai te trazer bênção. E olha outro mistério aqui, a palavra vai dizer que ele falou assim, ó, vai, fecha a porta dentro, só você e teus filhos, e começa a deitar o azeite do vaso nos outros vasos, e os que encher, vai colocando a parte. Olha só que mistério. Pera aí, como é que é esse negócio? Meu vaso tem 2 dedinhos de óleo, eu vou entornar no outro vaso, e o vaso vai se encher, e eu vou botando a parte. Tem que ser, né, meio assim, tem que ser crente, porque se não acreditar não tem mistério, tem que ter fé. Porque você, peraí, eu tenho esse copo aqui, ó, ele está mais vazio do que cheio, então ele está meio vazio, né? Então eu vou falar, como é que eu vou pegar este copo e vou começar a encher um monte de vasilha? Esse copo vai esvaziar no primeiro, mas não. O mistério de Deus é que não importa a quantidade que você tem, Deus, ele pode multiplicar as bênçãos na tua vida, ele pode multiplicar aquilo que você acha que não tem mais. Então, eu estou com pouca saúde, Deus pode multiplicar a sua saúde. Eu estou com pouco dinheiro, Deus pode abrir a janela do céu e derramar ali uma mina sobre você. Eu estou passando uma dificuldade, Deus pode abençoar e essa dificuldade se tornar em bênção. Então o mistério é, você primeiro obedece. Eu vou ser mais fiel à palavra. Primeiro você faz o quê? Procura Deus. Como é que você procura Deus? Dentro da palavra, ou hoje em dia, antigamente era no profeta. Você achava Deus aonde? Como é que se fala lá? Onde os homens de Deus estavam, né? Ou no profeta. Hoje nós achamos Deus na palavra e nos pastores, nos líderes espirituais das igrejas, né? Então você, fazendo assim, então você, eu estou precisando de uma bênção, eu vou na igreja eu vou ler a palavra, na igreja eu vou ouvir uma palavra, e através dessa palavra, Deus vai me direcionar, ou o homem de Deus vai me direcionar, para que eu venha achar aquilo que eu preciso para resolver meus problemas. Então esta mulher, ela foi até o profeta, o teu servo morreu, e agora os credores querem levar meus filhos como pagamento dessa dívida. Diz-me o que eu posso, me ajuda, o que eu posso fazer? Me ajuda, o Senhor é o profeta, porque esse homem, acredito eu, que era um seguidor do profeta. Mas como ele faleceu, aquela mulher ficou com dívidas, e ali aquela mulher tinha que fazer alguma coisa. E aí o profeta foi e falou, faça isso desta forma. E ela fez algo também interessante. Ela entrou para dentro da tua casa e ela trancou a porta. Eu quero dizer, igreja, que dentro do teu quarto de porta fechada, como diz a palavra, entra para o teu quarto de porta fechada e clama em secreto, Deus em secreto, porque no secreto Ele te revelará. Pensa só, você vai fechar, vai ser só você e Deus ali, ó, e Deus vai começar a ministrar no teu coração as maravilhas que Ele tem para você e para mim, e Ele vai falar com você, meu filho, só continue fiel nesta caminhada, continue orando, continue jejuando, continue adorando, continue buscando, continue fazendo a diferença, porque o Pai lá em cima vai falar, estou te vendo. Eu te vejo no teu secreto, eu colho as tuas lágrimas, essa lágrima que sai quando você ora em espírito e em verdade, eu estou colhendo as tuas súplicas, o Espírito Santo já está falando assim, ó, e eu estou ajudando, porque, aleluia, arrepiei de novo, o negócio está gostoso aqui, a palavra vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis, para que a nossa oração chegue de uma forma perfeita até os ouvidos do Pai, porque nós não sabemos como convém pedir, mas o Espírito Santo, ele chega e fala, olha Pai, ela está pedindo desse jeito aqui, mas olha, é assim que ela quer dizer.
Ah, pai, ela está falando que isso aqui está difícil, mas o que ela quer dizer é que só o Senhor pode resolver. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai tratando das coisas da forma que tem que ser tratado. Porque Deus nos enviou, como disse Jesus, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador, e o Consolador vos ajudará até o último dia, ao qual ele virá para nos buscar. E a palavra vai dizer, aleluia, que assim foi feito. Aquela mulher entrou para dentro da tua casa, no teu secreto, junto com os teus filhos, e ali, aleluia, deitou azeite naqueles vasos vazios e foi colocando à parte. E quando se acabou os vasos vazios, ela pediu, me dá, traga mais um vaso. E os filhos falaram, já não tem mais vaso vazio. E então o vaso, a palavra diz que o vaso parou de derramar o azeite. Veja bem, aquela mulher, não sei o tamanho daquela casa, não sei a quantidade de vasos que ela conseguiu emprestado, mas aí ela fez o quê? Ela voltou até o profeta. Profeta, eu obedeci. Eu fiz como o Senhor falou. Eu fui lá, peguei vaso emprestado, eu fui lá, deitei o azeite. Profeta, você não sabe o que aconteceu. Deus agiu na minha botijazinha de azeite, e aquela botija não parou de derramar azeite naquele montão de vaso, e só parou de derramar, aleluia, quando acabou o último vaso, oh aleluia. Aí o profeta, já sabia que Deus ia entrar com providência, e ela falou, sim minha filha, Deus operou maravilha na tua vida agora. Você vai lá, vende o azeite que foi derramado, paga as suas dívidas, paga os credores, para que os credores não tomem mais os seus filhos, e viva do resto. Imagina só que ali Deus fez uma mulher virar, uma mulher que não tinha nada, virar, como se diz ali, dono de um, como é que é a palavra? A pessoa que não é pessoa física, ela tem um comércio, não é? Tem uma outra palavra que diz, que eu esqueci agora, que vai falar que aquela mulher, ela se tornou tipo dono de um comércio. Porque através daquele monte de azeite que ela recebeu, ela pôde viver do resto. Ela podia vender, comprar comida, vender, comprar as coisas que ela precisava, e ali ela gerou uma renda que durou não sei por quanto tempo, talvez até os filhos tornarem adultos e começarem a trabalhar para poder granjear, mais provisão para dentro de casa. Mas ali Deus fez a provisão acontecer. Sabe por quê? Porque esta mulher, eu acredito, ela estava engendrada na oliveira. Ela não foi arrancada. Ela acreditou que Deus, aleluia, podia fazer a diferença. E hoje nesse mundo não é diferente. Nós temos que acreditar que Deus pode fazer a diferença em nossa vida. Eu sei que está difícil para muita gente, está complicado, esse mundo está complicado, é muita gente querendo só para mim, tudo é eu, é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e os mais pobres vão ficando de lado, padecendo, perdendo e não tendo como crescer. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite, Deus está falando através da palavra, se você for fiel, se você continuar engendrado na oliveira, Jesus vai te alimentar, Ele vai te dar o que você precisa, e ali, aleluia, Ele vai te fazer entender o que você precisa fazer para alcançar lugares altos. Oh, aleluia, Deus é maravilhoso. É outra palavra também que estava em meu coração, Mateus capítulo 25, que vai dizer sobre as 10 virgens. As 10 virgens eram 10 mulheres. A palavra vai nos fazer entender que aquelas 10 virgens eram a igreja. As virgens eram a igreja que buscava ao Deus. Por quê? Vamos fazer uma colocação. Quem é que espera o noivo voltar? Somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. A palavra vai nos ensinar, aquilo ali é uma conjecturação, é uma parábola, que as 10 virgens havia 5 prudentes e 5 loucas. Dentro dessas 5 prudentes e 5 loucas, 5 trazia azeite consigo, mas as outras 5 só trazia a sua lamparina.
E a palavra vai dizer que o noivo demorou a chegar. Então aquelas virgens adormeceram. Como eu estou trazendo essa conjecturação para a igreja, como estão as igrejas nos dias de hoje? Você já reparou a quantidade de igreja vazia? Você já reparou a quantidade de igreja fria? Você já reparou a quantidade de igreja que você já não vê o poder de Deus em ação? Esses dias aí eu vi uma reportagem de um homem aí falando a quantidade de pastores que estava seguindo o que era errado. Não estou julgando, Deus sabe de todas as coisas, mas você imagina que se um líder estivesse andando no errado, toda a igreja padece, porque a igreja está ali debaixo da autoridade do líder, que é o pastor, o líder espiritual. Então, igreja, leia a Bíblia, porque eu, por exemplo, estou aqui pregando a palavra. Se eu falar alguma coisa que não condiz com a palavra, vocês não têm que absorver. A palavra vai nos ensinar o seguinte: retenha tudo que é bom. Tudo que é bom. Eu sou homem, eu sou falho também. Eu posso tropeçar na minha palavra, eu posso tropeçar no meu entendimento, mas Deus não falha nunca, jamais. Então, se nós formos fiel à palavra, se nós estivermos aqui, opa, peraí, o que o presbítero está falando? Está certinho? Ih, está mesmo, o que ele falou está escrito aqui, ó. Ó, o que ele falou está escrito. Então, se ele falou está escrito, está certo. Vamos aceitar essa palavra em nosso coração e vamos viver essa palavra. Agora, se eu estiver pregando algumas coisas, você falar assim, poxa, esse negócio que ele está falando está esquisito, né? Peraí, deixa eu lá, onde foi mesmo que ele pregou? Aí ele pregou lá em João capítulo 15. Aí está dizendo lá, não, eu sou a oliveira verdadeira. Quem é a oliveira verdadeira? É Jesus. Ele falou que foi outra pessoa, então ele não está pregando que é certo. Então, peraí, essa palavra eu não vou aceitar não. E assim a gente vai buscando ao Senhor em espírito e em verdade, para nós não tropeçarmos. Porque a palavra, igreja, infelizmente, muitos aí fora usam a palavra para derrubar o crente. Muitos aí fora, você quer um exemplo? Que alguns usam a palavra para derrubar outros? Satanás. Ele fez o quê? Jesus, você está com fome, Jesus? Não diz a palavra lá, ó, Deus vai te alimentar, transforma esta pedra em pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí depois ele foi, transportou ele para o alto monte, se eu não me engano, e ele falou assim, olha, tudo isso é meu, e eu posso te dar, somente prostra e me adora. Aí Jesus falou, opa, essa comida eu não como não, aqui ó, a palavra do Senhor está falando, somente a Deus se prostrará e adorar o Senhor. Aleluia, acho que essa segunda foi a última, que é o templo, né, o pináculo. Depois ele levou Jesus para o pináculo do templo, né, e falou, Jesus, lança-se daqui abaixo, porque a palavra, olha só como é que o diabo é sagaz, a palavra diz que não deixará você tropeçar com o teu pé em pedra. Aí Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Somente ao Senhor adorarás, somente a Ele. E Satanás se afastou dele, porque Satanás quis enganar Jesus com a própria palavra. Não tem como enganar a palavra com a própria palavra. Se a palavra é do próprio Senhor, então nós também temos que ser verdadeiro dentro desta palavra. Nós temos que ler, nós temos que meditar, nós temos que buscar a verdade, porque muitos aí vão querer te apedrejar. Muitos vão querer fazer o que fizeram com aquela mulher pega no ato de adultério. Senhor, ela foi pega no ato de adultério. A palavra diz para apedrejar. Aí Jesus, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo, saiu fora. Porque, irmãos, eu posso errar com Deus de uma forma, outros errar de outra forma, mas tudo é pecado. Se eu minto, eu erro. Se eu deixo de ajudar o pobre, eu erro. Se eu deixo de fazer uma boa ação para alguém que precisa e eu sei, eu erro.
Se eu faço alguma coisa errada lá fora, eu erro. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: errar todo mundo erra, mas Deus é fiel para perdoar o pecado de todos. Só tem um pecado, como eu falei aqui anteriormente, só tem um pecado que Deus não perdoa: blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, se você está livre desse pecado, os teus pecados são perdoados. A palavra diz, vós estáis limpo pela palavra que tem ouvido. Eu digo para vocês uma coisa, quero dizer aqui do fundo do meu coração, sem errar, porque eu creio na palavra. Vocês sabiam que se Jesus vier agora, nós aqui somos salvos? Sabia? Se Jesus vier agora, nós subimos. Sabe por quê? Primeiro, vocês estão crendo nesta palavra que está sendo pregada? Vocês acreditam que essa palavra é fiel? Se vocês crêem, Deus é mais fiel ainda para poder perdoar todo o pecado. Ah, presbítero, eu pequei agora de manhã, pequei agora de manhã, se Deus vier agora, eu não vou para o céu. Ué, a palavra é verdadeira. Vós, aqui verso número 3 do capítulo 15. Vós estáis limpo. O que é estar limpo? Pela palavra que está ouvindo. Vocês estão sendo alimentados pela palavra. Nesse momento, já não há pecado se você acreditar no teu coração que Deus é fiel para te perdoar. Saiba que vocês estão saindo aqui desta casa, pode sair andando, pisando em nuvens, porque você coloca na tua mente: Deus me perdoou, Jesus me perdoou. Ainda que eu peque sem poder evitar, mas eu sei que quando eu ouço a palavra e eu creio no meu coração, eu sei que a salvação está mais perto de mim do que se eu estivesse lá fora sem estar buscando a palavra, a presença do Senhor. É assim que a palavra nos diz, igreja. Nunca aceite alguém lá fora falar: você é pecador e vai para o inferno. Não aceite essa palavra. Diga, como eu disse aqui no último culto: eu não vivo pelo que você acha ou acredita, eu vivo pelo que a palavra me diz. Porque eu sei que quando eu aceito a palavra do Senhor, estou todo arrepiado aqui, quando eu aceito a palavra do Senhor, esta palavra ela é viva, esta palavra ela é purificadora, esta palavra é um alimento que nos purifica, nos transforma e nos faz ser limpo. Está escrito aqui, se eu dissesse de outra forma eu estaria errado, mas está escrito no verso 3, lê essa palavra em casa, medite nesta palavra na tua casa. É Jesus que está dizendo, não sou eu, e eu sei que Deus tem o melhor para nós. Olha, e ele vai dizer aqui, no finalzinho aqui no verso 8, se você for fiel, se você buscar a Deus, se você se alimentar pela palavra, se você está ali engendrado em Jesus, vai dizer no verso 8, nisto é glorificado a Deus o Eterno, Pai. E nisso você dá fruto. Aleluia. Aí vem no verso 10 aqui, tudo isso acontece se guardares os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no amor do Pai. O amor de Deus é um amor infinito. Você sabe o que é? Jesus está aqui, de braços abertos, esperando um abraço. Aí você peca, você dá um passo atrás, Jesus continua no mesmo lugar. Aí você peca, outro passo atrás, você peca, outro passo atrás. E esse pecado vai te fazer afastar de Deus. Mas se você falar: Pai, me perdoa, tenha misericórdia de mim, a palavra vai dizer que ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlate, Deus, através da pessoa de Jesus, seu Filho, pode te purificar e fazer você branco como a neve. Pensa bem, tudo que você fez, eu sei que eu não nasci em berço evangélico, eu sei que só as misericórdias de Deus na minha vida. Só as misericórdias de Deus na minha vida. De lá para cá, até eu aceitar Jesus, eu fiz muita besteira. Eu errei muito. Quem não errou que atire a primeira pedra, né? E aí, eu não vou me justificar não, irmãos.
Porque nos dias de hoje, às vezes nós nos iramos contra alguém por causa de alguma coisa. Nós ficamos tristes, nós ficamos de uma forma desagradável. Hoje nós cometemos pecado. Eu não estou livre, não vou me tirar da reta não. Porque às vezes já aconteceu, né? Hoje em dia eu vigio muito, né? Mas você já parou assim de você contar uma mentirinha sem querer? Alguém está falando, poxa, se você fazer isso, não, isso aí eu já sei, eu já conheço. Aí depois você lembra, não sei, não conheço não, eu ouvi alguém falar. Ou coisas do tipo, tem várias coisas que acontecem em nossas vidas que não precisa detalhes de negócio, né? Mas eu quero dizer o seguinte, todo mundo erra. A palavra do Senhor diz, que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Mas através do quê? Do sangue de Jesus. Você sabe como é que eu trago esse sangue de Jesus para essa palavra? Jesus é a videira verdadeira. O que alimenta os galhos? É a seiva da árvore, não é? Eu posso conjecturar que a seiva dessa oliveira verdadeira é o próprio sangue de Jesus, que entra em nós e nos limpa de dentro para fora e nos faz ser santo a cada dia. Porque, não diz a palavra, o hino, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É Jesus dizendo, você errou, minha filha, errou, meu filho, mas olha, meu sangue te purifica. E você vai ter uma nova manhã todos os dias para poder acertar e fazer o que é certo. Vou dar uma palavra aqui para finalizar essa pregação. A Bíblia, ela vai dizer o seguinte, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Sabe o que isso significa? Enquanto você estiver aí vivo, respirando, a salvação está mais perto de você do que você imagina. Quer exemplo maior do que isso? Como eu falei aqui antes, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz era um pecador. Ele foi crucificado pelo pecado que ele cometeu, mas ele reconheceu Jesus na cruz do Calvário e disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então tenha fé, aleluia, que a salvação está mais perto de você do que você imagina. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, já vou estar orando para terminar. Pai querido e amado, abençoa tuas filhas, ó Pai, me abençoa também nesta noite, que nós venhamos a ser cheio de Ti, cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, cheio do Teu poder, Pai, que o Senhor possa nos usar, Pai, poderosamente, ó Deus, como diz a palavra, Senhor, que nós temos que dar fruto, ó Pai, e um dos frutos que nós podemos dar, Pai, é orar, Senhor, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos necessitados e por todos quanto nós lembrarmos, ó Pai. Isto também é fruto, orarmos uns pelos outros, ó Pai, e ajudar a todos que o Senhor colocar em nossa direção. Por isso, Pai, eu te peço, nos dê, Senhor, Pai, agora uma noite maravilhosa, Senhor, de descanso, ó Pai, que possamos sonhar, Deus, com o Teu reino, e assim, Pai, cumprindo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém.